E aí, pessoal, belezinha com vocês? Hoje nós iremos falar de um assunto importante, um assunto que é tema do vestibular, um assunto que é tema das provas do Enem, que é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é estudado nos chamados ciclos biogeoquímicos. Então, ciclos, nota aí, biogeoquímicos, tá? Ciclos biogeoquímicos são ciclos de substâncias. Substâncias compostos químicos aqui, químicos que são encontrados aonde? Nos organismos vivos e que também são encontrados no meio físico. Então, bio, geo e químico, tá? Essas substâncias, elas são muito importantes porque participam da constituição dos organismos vivos também, tá? Hoje nós iremos falar sobre o ciclo do carbono. Então, se liga na imagem, preste atenção e lá vai as dicas. Olha, ciclo do carbono, você está vendo aqui, o carbono está aqui na atmosfera, tá? A atmosfera é o local onde eu encontro a maior quantidade de carbono disponível. Esse carbono está na forma de CO2, tá bom? Esse carbono ele é utilizado pelas plantas para que as plantas consigam produzir seus compostos orgânicos por meio de quê? Por meio da fotossíntese. Tá? Então, por meio da fotossíntese, os organismos fotossíntese, eles conseguem utilizar esse CO2 e produzir compostos orgânicos. Tá? A retirada de carbono da atmosfera tem um nome, galera, chama-se sequestro do carbono. Carbono sequestrado. Carbono, ele é retirado da atmosfera e ele fica preso na planta na forma de compostos orgânicos. Tá? Isso por meio da fase escura da fotossíntese, beleza? Essa fotossíntese, ela produz compostos orgânicos. Então, como produto da fotossíntese, eu tenho os chamados compostos orgânicos, certo? E esses compostos orgânicos, eles são utilizados pela própria planta para fazer a estrutura, tá, dos seus componentes, ou seja, matéria-prima para as suas estruturas. E também a quebra desses compostos orgânicos fornece energia que será utilizada pelo metabolismo. Os animais, os organismos autótrofos, eles adquirem esses compostos orgânicos por meio da cadeia alimentar, tá bom? Então temos aqui as vacas, essas vacas elas se alimentam, elas acabam recebendo compostos orgânicos. No processo de respiração, a respiração celular, eu consigo quebrar esses compostos orgânicos e devolver o CO2 para a atmosfera. Então, os organismos que respiram, eles vão quebrar, tá certo? Os compostos orgânicos, preferencialmente a glicose, e eu vou devolver para a atmosfera o gás carbônico, tá bom? Através do processo de decomposição dos restos de animais, dos restos vegetais, dos organismos quando morrem, tá? Pelo processo de decomposição, os micro-organismos eles também vão devolver esse gás carbônico para a atmosfera. Isso gera um ciclo, e um ciclo muito bem equilibrado, tá? O desequilíbrio ambiental ele é causa do aumento de gás carbônico na atmosfera. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando você tem gás carbônico em excesso, você pode ter alguns problemas. Tá? Um dos problemas que causa a quantidade a mais de gás carbônico na atmosfera é chamado de quê? De efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? É um efeito causado pela retenção da radiação na atmosfera. Em parte, isso é causado pelo gás carbônico. Outros gases também têm efeito estufa, como é o caso do metano. Tá? Mas vamos nos deter aqui ao CO2. Tá? E por que isso entra em desequilíbrio? Isso entra em desequilíbrio por conta de quem? Dos combustíveis fósseis. Vou colocar aqui, o mais conhecido deles, o petróleo. Tá? O petróleo, o carvão mineral também, tá? O gás que está aqui. Esse petróleo, quando ele é utilizado pela indústria, não estou falando aqui na fabricação de componentes, mas a queima desse petróleo, ou seja, o processo de combustão, ele libera para a atmosfera uma grande quantidade de CO2 que estava aprisionado. O ciclo aqui funcionava sem o carbono que estava preso no petróleo. Então, quando o petróleo vai sendo utilizado, vai sendo queimado, várias substâncias são retiradas a partir do petróleo e funcionam como combustíveis, isso vai mandar para a atmosfera uma quantidade muito grande de gás carbônico. Como é que eu faço para diminuir a concentração de CO2 para deixar isso normal?
Então, primeiro, eu não posso desmatar, porque as plantas sequestram carbono. Eu tenho que plantar mais, principalmente árvores que têm uma vida duradoura, não aquelas plantas que você fica colocando e cortando, mas plantas que durem muito tempo. Porque enquanto elas estiverem vivas, elas estão acumulando o carbono que retiraram da atmosfera. Terceiro, formas alternativas de energia. Ao invés de usar o petróleo, tentar formar uma matriz energética diversificada, tá certo? Com energias renováveis e que não polua o ambiente, tá bom? Então, tudo isso é baseado no ciclo do carbono, tá? Lembrando que o ciclo do oxigênio, que não está aqui, ele pega carona no ciclo do CO2. Por quê? Porque a fotossíntese é basicamente você pegar a água, juntar essa água com CO2 e com energia, tá? Essa energia, no caso aqui, seria energia luminosa e forma composto orgânico, C6H12O6 e libera O2, mais O2, certo? Se você pegar a fórmula, ou se a forma da respiração, é exatamente o contrário. Eu pego C6H12O6, reajo com O2, um processo aqui, né, de oxidação, e eu vou liberar quem? Eu vou liberar H2O, vou liberar CO2 e vou liberar essa energia, tá? Então, o oxigênio e o CO2, eles acabam participando parte um do ciclo do outro por conta da respiração e da fotossíntese. Belezinha?